Voltando à nossa caminhada, eu mencionei que ia destacar 5 indicadores de saúde da igreja, e nós temos os 2 últimos, para a gente fechar essa nossa caminhada, os 2 últimos indicadores, e eu começaria então pelo 4º desses indicadores, que é a ênfase no serviço. A gente nunca pode desconsiderar o fato de que Jesus destacou extremamente o valor do serviço. Também temos que admitir que ele teve alguma dificuldade para passar essa ideia para os seus seguidores e para lhes ensinar isso. Jesus chega a dizer que na sociedade onde nós vivemos, as pessoas mais importantes são servidas, e nós sabemos disso. E diz, então, explicitamente, não será assim entre vós. O critério de importância no reino de Deus não é o status, é a utilidade. O critério de importância no reino de Deus não é a posição hierárquica, mas é o curvar-se como servo. Aquilo que define a posição de alguém no reino de Deus é o exercício do seu papel, de sua tarefa. O grande problema é que isso passa necessariamente pelo desafio da humildade. E humildade é uma palavra muito bonita, usada por nós com muita frequência, mas nem sempre fácil de ser exercitada. Vocês certamente conhecem a história daquele irmão que recebeu a medalha de o mais humilde da igreja. Né? No outro domingo ele foi com medalha, tiveram que tomar. Né? Porque, na verdade, não é fácil assumir realmente uma postura de humildade. Eu conheço muita gente que tem orgulho de ser humilde, né? E faz questão de dizer isso, faz questão de mostrar isso para as pessoas. Postura de humildade não é fácil, mesmo que a gente não seja tão radical como aqueles que se acham, né? O indivíduo começa a palestra dizendo: o mundo está carente de gênios, somos poucos. Então, alguns já começam assim, entendeu? Alguns já começam assim, e infelizmente, graças a Deus não existe em Minas Gerais, mas tem lugar por aí que tem pastor assim, certo? Então, eu sei que aqui não existe, mas por onde eu tenho andado por aí, de vez em quando aparece algum que a gente se assusta com a atitude assumida, com a postura assumida. Irmãos, estar no reino de Deus tem como ponto de partida a humildade, até porque a humildade é o que abre caminho para a dependência. E eu preciso entender, já falei sobre isso rapidamente ontem, que a dependência de Deus é condição indispensável para o exercício do ministério. Jamais conseguiremos levar adiante essa obra sem que entendamos nossa limitação. Como eu me identifico em vários momentos da minha vida com a experiência do rei Jeosafá. Ó Senhor, não os julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Eu preciso entender com frequência que só Deus pode me guiar nas decisões que tenho a tomar. Só Deus pode me proporcionar a força necessária para realizar a sua obra e continuar a tarefa que Ele colocou em minhas mãos. Eu tenho que orar permanentemente, como o salmista no Salmo 40, que mesmo depois de refletir sobre tudo quanto Deus já fizera em sua vida, conclui no versículo 17, dizendo: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. É bem verdade que às vezes Deus ensina essa lição para a gente de forma muito clara. Eu gosto de fazer referência à experiência de Gideão, porque quando Gideão é desafiado por Deus a enfrentar os inimigos, e especificamente na batalha contra os midianitas, ocorre aquela história tão gostosa que a gente gosta de lembrar, de quando Gideão reuniu seu exército de 32 mil homens para enfrentar os midianitas, e Deus disse: não, tem gente demais, vocês vão achar que vocês conseguiram essa vitória. Então, pode liberar o pessoal que estiver com medo ou que não estiver com vontade de ir para a guerra. E, por incrível que pareça, a maioria foi embora. Hoje em dia não é assim, né? Se você pedir aos covardes para irem embora, os covardes e preguiçosos, certamente quase ninguém vai. Mas naquele tempo, dos 32 mil, 22 mil foram embora.
Ficaram 10.000 divididos entre os que realmente tinham coragem e os que tinham vergonha de admitir que não tinham. Então, ficaram aqueles 10.000. E aí Deus disse para Gideão que ainda tem gente demais. Podia ser que alguém achasse que eles tinham conquistado a vitória. E Deus pede a Gideão para levá-los para beber água. E 300 levam água à boca com a mão. E Deus diz, separe esses 300. Gideão deve ter pensado, vai me tirar mais 300. Deus diz, não, os 300 vão com você, pode liberar os 9.700. E Gideão agora tem 300 homens. 300 homens. Gideão deve ter pensado duas coisas, ou eu desisto, ou eu vou com 300, mas vou armado até os dentes. Aí Deus diz, vocês vão levar cântaros, trombetas e tochas. É como se Deus dissesse para Gideão, eu quero ver se algum mané ainda vai inventar de dizer que vocês é que ganharam esse negócio. Espera aí, tenha paciência. Eu quero ver se alguém ainda vai pensar um negócio desse. Irmãos, eu digo por mim, há momentos em minha vida em que Deus me deixa absolutamente desprovido de qualquer recurso, para que eu me lembre que quem faz é Ele, para que eu entenda que a obra é dele, porque a gente insiste em achar que conseguiu alguma coisa, a gente insiste em achar que nossa capacidade deu para alguma coisa, a gente insiste em achar que pelo nosso esforço a gente conseguiu. Aliás, vocês devem conhecer aquela ilustração contada pelo Max Lucado, num dos livros dele, a respeito de um sobrinho, foi neto, acho que sobrinho dele, pequenininho, que ele começou a brincar com a bola de basquete. A bola era quase do tamanho do menino. E ele desafiou o menino a jogar a bola na cesta de basquete. Não tinha condição nem de segurar a bola direito. Ele então baixou a cesta, joga agora, vê se você consegue. Ele não tinha força suficiente para projetar a bola. Então pegou o garoto, levou até a beira da cesta, e disse, e agora? Ele soltou a bola caiu dentro da cesta. O menino levantou os braços e gritou, consegui sozinho. Exatamente como a gente faz. Como a gente faz algumas vezes. Irmãos, é preciso entender que ou a gente aprende a lição da dependência, ou a gente aprende a lição de que Deus é quem peleja por nós, Deus é quem realiza a sua obra, ou a gente não vai sair de onde a gente está. Eu preciso orar como Moisés e dizer, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir desse lugar. Eu não vou sair daqui, Senhor, não tenho como levar adiante esse negócio sozinho. Mas eu preciso ter noção disso, preciso ser lembrado disso, preciso ter isso em minha mente permanentemente, para que eu aprenda a depender de Deus e a me entregar a Ele. Então, a humildade acaba sendo condição, porque o que precede a queda é a autossuficiência, é a segurança, é achar que eu já sou alguma coisa, que eu já fiz alguma coisa, que eu já conquistei alguma coisa, que dá para fazer. E nós somos tentados. E talvez a impressão que eu tenho é que quanto mais tempo nós temos em ministério, maior o risco que nós corremos. Nós vamos acumulando pelas experiências das vitórias que Deus nos dá, vamos acumulando uma ridícula autoconfiança, como se a gente tivesse conseguido ou conquistado alguma coisa. Nós precisamos entender que, ao longo do nosso ministério, a humildade é a condição indispensável para realizarmos alguma coisa. Falei já sobre isso ontem, não preciso gastar tempo aqui, a distinção entre sacerdócio universal e o conceito de clericalismo. Nós somos, por princípio, anticlericais, como batistas, e isso é precioso. Não abra mão desse conceito, o risco de nós nos perdermos aí acaba sendo grande. E aí, que eu mencionei agora há pouco, questão do critério da utilidade, nós chegamos ao exemplo de Jesus Cristo. Depois que Jesus disse que os discípulos precisavam entender que o mais importante no seu reino era o primeiro, e ele faz isso num contexto interessante, porque 2 daqueles discípulos queriam estar sentados à direita e à esquerda de Jesus no seu reino. E antes que você xingue os 2, eu pergunto, tu não queria não, é? Você não queria também não? E os outros discípulos ficaram com raiva porque não tiveram a ideia primeiro. Então começaram a reclamar porque aqueles 2 achavam que mereciam um lugar de destaque no reino de Deus. A verdade é a seguinte, depois Jesus ensina isso, e lembra que no seu reino o mais importante é quem serve. Lembra que se alguém quer ser o primeiro, tem que ser o último, tem que ser o servo de todos. Parece que a lição ainda não tinha sido assimilada. Então Jesus um dia, de acordo com João 13, veste-se apenas de uma toalha,
e se curva e começa a lavar aos pés os seus discípulos. A imagem é tão chocante que Pedro reage. Aquilo não era serviço para um deles, muito menos para o mestre. Aquilo não era serviço para alguém que não fosse servo e escravo do mais baixo nível da casa, mas o Filho de Deus, aquele que a si mesmo se esvaziou, de acordo com Filipenses 2, aquele que habitou entre nós. Ele não apenas isso, ele se prostra e se curva para lavar os pés dos seus discípulos. E se as lições transmitidas por palavras anteriormente não tinham sido suficientes, aquela imagem, aquela ilustração do que Jesus ensinara certamente marcou profundamente a vida dos seus seguidores. Irmãos, as maiores marcas que foram deixadas na minha vida foram marcas deixadas por pessoas que sabiam servir. Independente da posição que elas ocupassem, do lugar onde estivessem, as recordações mais fortes que eu tenho em minha vida são recordações de pessoas que souberam servir. E você vai marcar a vida das pessoas, sobretudo por sua disposição para servir. Porque é para isso que fomos convocados, para isso que fomos desafiados. Eu queria muito rapidamente passar com vocês os tópicos de um livro que eu acho simplesmente fantástico, que é o livro do Warren Wiersbe e o filho dele, o David Wiersbe. Sei que o Wiersbe é conhecido de vários livros, mas quando eu encontrei esse livro dele, e eu encontrei ele nos Estados Unidos em inglês, hoje já existe em português. Eu imagino que o título seja mais ou menos esse é literalmente o título em inglês, mas eu creio que o título em português ficou igual. Não deixe de ler esse livro. Muito interessante, um livro que foca o serviço e ensina alguns princípios poderosos para o serviço cristão. Eu queria passar rapidamente aquilo que ele explora no livro, mas gostaria de ter a certeza de que vocês vão ler. Ele começa dizendo que o alicerce do ministério é o caráter, e dedica um capítulo, o primeiro capítulo do livro, a esse tema extraordinário. Faz isso de forma precisa. Fala sobre a importância do caráter, o valor do caráter, a distinção entre o caráter e a reputação. Há uma diferença entre o caráter e a reputação. Enquanto a reputação é aquilo que as pessoas pensam de você, o caráter é quem você realmente é, o que Deus sabe de você. Fala muito bem sobre isso. Depois mostra a importância de como nós construímos o caráter em nossas decisões diárias, em nossas atitudes e posições diárias, permanentemente, como vamos construindo o nosso caráter. Mas, da mesma forma, fala do modo como o caráter vai sendo minado por pequenas decisões, fragilizadas por descuidos. O caráter vai sendo fragilizado por falta de cuidado numa ou noutra área, em que algumas brechas vão sendo abertas, e como as paredes de um grande castelo, algumas infiltrações vão minando a resistência da construção. Muito interessante o modo como ele trabalha. Então, como no exercício do ministério, esse processo de degradação do caráter, esse processo de erosão do caráter, nos conduz a desastres tremendos, com profundas consequências e com muito sofrimento, não apenas para aquele que cai, mas para os outros envolvidos em seus relacionamentos familiares ou mesmo em seu ministério. Muito interessante esse capítulo, quando ele lembra que o caráter é fundamental ao exercício do serviço cristão. E se pensamos na nossa realidade, é o exercício do ministério. Porque tudo quanto construímos pode ruir quando esse alicerce é minado, quando esse alicerce é fragilizado. E os irmãos não tenham dúvida de que o diabo ataca de forma especial o caráter do servo de Deus e do ministro de Deus. Ele sabe, inclusive, quais são suas fragilidades. Ele sabe onde estão as suas vulnerabilidades. Ele enviará ataques direcionados justamente em setores onde você pode ceder. Mesmo que você não ceda ao pecado no primeiro momento, você cederá ao espaço necessário para que a tentação comece a avançar em direção à sua vida, em sua mente, em seu coração.
Todos nós sabemos quais são as nossas fragilidades, o diabo sabe ainda melhor que nós, e ele vai nos atingir exatamente nesses pontos frágeis. Talvez nossa fragilidade esteja na propensão ao desânimo. Talvez essa fragilidade esteja em relação ao lidar com o poder e com essa questão da humildade. Talvez essa fragilidade esteja em relação aos bens, às riquezas. Talvez essa fragilidade esteja na gestão dos nossos recursos financeiros. Talvez em nosso apego aos bens materiais. Talvez em nossos relacionamentos, na escolha de relacionamentos. Talvez no modo como nós lidamos com conselhos ou com conselheiros. Talvez no modo como nós nos posicionamos diante de situação de crise e o nosso gênio não ajuda em certas circunstâncias. Talvez em nosso relacionamento com o sexo. O diabo sabe exatamente onde estão nossos pontos de fragilidade e o nosso caráter pode ser minado justamente nesses pontos de vulnerabilidade. Mas o alicerce, o fundamento do nosso ministério é o caráter. E um edifício, por mais belo que seja, poderá ruir quando o alicerce está minado, erodido ou fragilizado pelos ataques do inimigo. Por isso, vale a pena dar uma atenção especial a essa área de nossa vida. Ele prossegue, então, lembrando que a natureza do ministério é o serviço. Ministério não é glamour. Ministério não é título. Ministério não é posição. Ministério não é status. Ministério não é o respeito e a consideração de todos, por mais que tudo isso tenha seu valor, tenha sua importância, tenha seu significado, e faça diferença, às vezes, até como forma de aprovação àquilo que estamos realizando. Mas esteja atento. O ministério é essencialmente serviço. É isso que Cristo propõe aos seus seguidores. É isso que Cristo nos propõe, que sejamos servos. Fomos feitos servos de Deus. E nós abraçamos o ministério para isso. Um dia, e sonhamos com isto, ouviremos: bem-estar, servo bom e fiel. É tudo que nós precisamos almejar, é tudo que precisamos sonhar, o sonho de ser considerados servos fiéis. Fomos convocados para isso, fomos vocacionados para isso, fomos chamados para isso. Chamados, sim, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, jamais pelos nossos méritos. Nunca me esqueço, quando eu fui para o seminário, agora recentemente, em 1984, estava aí com meus 16 anos, caminhando para os 17 anos, quando fui para o Recife para estudar. E chegando lá, na época, estava está gravando, não é um problema, mas tudo bem. Não vou cantar, não, eu prometo. Mas estava na onda a música do baiano Luiz Caldas. Haja amor, haja amor. Não sei se alguns se lembram disso aí, certo? A gente fez uma versão para seminarista. E a gente cantava no seminário: Jesus Cristo deu a vida para salvar o pecador. Haja amor, haja amor. E por sua imensa graça me chamou para ser pastor. Haja amor, haja amor. Isso nos ajudava a lembrar que nossa salvação é graça, mas nosso ministério é graça de Deus também. E Paulo diz: pela graça de Deus sou o que sou. Eu não posso me esquecer, irmãos, de que esse ministério para o qual fomos chamados tem como natureza o serviço. Fomos chamados para ser servos. Eles então continuam dizendo que a motivação do ministério é o amor. Nós podemos realizar as tarefas do ministério por senso de responsabilidade. Mas há uma diferença tremenda quando o nosso ministério é realizado por amor. Quando é o amor que nos move, quando é o amor que nos impulsiona. Porque, irmão, quando somos movidos pelo amor, primeiro, nós fazemos de uma forma diferente. Depois, o nosso empenho tem um nível diferente. Depois, nossa satisfação ao fazer é diferente. E nós precisamos disso, sabe por quê, irmãos? Porque se nós fazemos movidos pela responsabilidade, nossa expectativa estará na realização dos resultados.
Quando nós servimos movidos por amor, a nossa realização e a nossa satisfação é anterior aos resultados. Ela independe dos resultados, até porque, sou obrigado a dizer isso, nem sempre o ministério trará os resultados que você espera. Nem sempre as respostas virão no tempo que você espera. Nem sempre os frutos serão colhidos por você. Há muitas situações de nossa vida em que a nossa tarefa ministerial está muito mais comparada à semeadura do que à colheita. Eu sei que o Salmo 126 termina dizendo que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Mas eu tenho descoberto que no ministério, algumas vezes, nós só vemos a primeira fase, a semeadura com lágrimas. Um dia, alguém alegremente vai colher o que nós, chorando, plantamos. Algumas vezes é assim, mas quando somos movidos pelo amor, a satisfação não esperará os resultados. A realização acontece no próprio trabalho do servir, no próprio exercício do ministério. É aquela sensação que você tem ao final de um domingo à noite, quando você está exaurido, sugado, esgotado por um dia difícil, e carregando no coração uma satisfação inexplicável, uma alegria sem sentido, uma paz que excede a todo entendimento, porque está dissociada do que você está vivendo. Esse sentimento de realização que vem exatamente da sua motivação. E a nossa atitude diante das coisas é diferente quando nós amamos. E quer ver um indicador? A nossa atitude diante das pessoas é diferente. Quando Deus chama Moisés para ir ao Egito libertar o povo, Moisés inventa logo uma desculpa. Eu não sei falar, tenho dificuldade de falar. Aí Deus resolve. Arão vai, ele fala. Moisés inventa outra. Não, ninguém vai acreditar que o Senhor me mandou. Deus disse, tá bom, eu vou mostrar meu poder, através de milagres, a vara vai se transformar numa cobra, tal. Seu braço vai ficar doente, depois está resolvido. Aí Moisés diz, envia a quem tu has de enviar, menos a mim. O problema de Moisés não era a língua, o problema de Moisés não era o descrédito das pessoas. O problema dele é que ele não queria ir, só isso. Só isso. Ele não queria ir. Mas eu encontro um outro Moisés, liderando o povo no deserto, que pede a Deus pelo povo, para que Deus perdoe o povo. E Deus diz que vai destruir o povo, e Moisés diz assim, perdoa este povo, senão risca o meu nome do teu livro. Não é o mesmo Moisés, porque esse Moisés se importa com aquele povo. Esse Moisés ama aquele povo. Irmãos, quando o que nos move é o amor, o que nos impulsiona é o amor, tudo é diferente. Agimos de forma diferente. Vemos as pessoas de forma diferente. Eu sei que você conhece pessoas que são a prova viva do amor de Deus. Porque para Deus amar um camarada daquele é porque Deus é amor mesmo. Eu sei disso. Mas vai encontrar gente assim. Mas aí, para meu consolo, eu vou ver nas Escrituras que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E esse amor de Deus me faz amar até os, desculpe a palavra aqui, o neologismo, os inamáveis. Porque o amor de Deus está derramado em nosso coração. Ministério tem o caráter como seu fundamento, tem o serviço como sua natureza, tem o amor como sua motivação. Mas aí vem uma má notícia. A medida do ministério é o sacrifício. Talvez seja difícil aceitar isso e relutamos com isso. Mas quando fomos fomos convocados para dar a nossa vida pelo ministério. Eu entendo isso melhor quando eu me lembro das palavras de Paulo, quando ele diz lá aos presbíteros de Éfeso, em Atos 20, em nada considero a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Algumas vezes, irmãos, talvez você não tenha descoberto isso ainda, mas o ministério tem um preço. O ministério tem um preço. E algumas vezes o preço pago pode ser alto. Algumas vezes o preço implicará em renúncia,
em deixar algumas coisas que nos parecem caras e nos parecem preciosas. Para mim, uma das biografias mais bonitas que eu conheço, conquanto relativamente curta, é a biografia do Jim Elliot, que se tornou missionário e com seus amigos foi morto pelos índios na Amazônia, não na parte brasileira, mas fora do Brasil, mas da região da Amazônia ainda. Ministério lindo, continuado pelas esposas daqueles jovens. É bonito ver que, anos depois da morte deles, a filha do Jim Elliot foi batizada num rio daqueles por um pastor que era simplesmente um nativo convertido e um daqueles que o haviam assassinado alguns anos antes. Em seu diário, Jim Elliot tinha escrito o seguinte: não é tolo quem abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo quem abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Quando você é convocado para o ministério, Deus está lhe dizendo isso. Talvez você precise abrir mão de algumas coisas, mas saiba, são coisas efêmeras. As coisas que eu tenho para você são coisas eternas. Aquilo que Deus tem para nós no ministério, os frutos de nosso ministério, são simplesmente imensuráveis, incalculáveis. As vidas que no dia de amanhã serão abençoadas por pessoas, que foram abençoadas por pessoas, que foram abençoadas por pessoas que você abençoou. Você não tem a medida, você nunca vai alcançar, você nunca vai chegar lá. Quantas pessoas têm sido abençoadas por seu ministério? Isso é imensurável, isso é inaquilatável, nós não temos essa medida, porque somos apenas instrumento nas mãos de Deus, só isso. Vasos de barro que carregam um tesouro, e um tesouro que é poder de Deus para a salvação. Não há como medir o alcance disso. Mas eu preciso entender que talvez haja muitas áreas da minha vida nas quais eu tenha que pagar um preço para que isso seja possível. Por isso, eu tenho que entender que a autoridade do ministério é a submissão. Não fomos chamados para ser chefes, fomos chamados para ser servos. A autoridade do nosso ministério está diretamente associada à nossa submissão ao Pai. Gosto de ver o modo como Marcos, lá no primeiro capítulo de seu evangelho, diz que as pessoas se surpreendiam com o ensino de Jesus porque ele falava como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus. Gosto de refletir sobre isso. De onde viria essa autoridade? Sem dúvida, essa autoridade vinha do fato de que as palavras de Jesus encontravam eco em suas ações. O Jesus que manda que perdoemos os nossos inimigos é o Jesus que ora na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa perfeita coerência, essa perfeita harmonia, essa congruência entre aquilo que Jesus falava e aquilo que Jesus vivia, lhe dava autoridade. E como é bom quando as pessoas veem isso em nós. Como é bom quando a gente fala com autoridade, porque aquilo que a gente está falando é a nossa vida. E a gente fala naturalmente de algo que nós vivemos. Mas a autoridade de Jesus vinha, assim, de sua estreita comunicação com o Pai. E quando Jesus se fez homem e se fez servo, ele assumiu essa postura temporária de dependência do Pai. Ele exerceu isso com perfeição. Ele efetivamente se esvaziou. E ele ora ao Pai antes de convocar os seus seguidores. Ele ora ao Pai antes de cada momento importante de sua vida. Ele conversa com o Pai, e essa relação que chega a ser de dependência e submissão naquele instante da encarnação, é modelo para nós, é exemplo para nós. Eu preciso entender que o que conferirá autoridade ao meu ministério é a minha dependência de Deus. É a minha sujeição à vontade de Deus, é a minha submissão à vontade de Deus, é o entendimento de que o meu ministério terá que ser levado adiante pelo agir de Deus em minha vida. Continuando, ele lembra que o propósito do ministério é a minha glória. Ou não errei, né? Ah, sim, desculpe, me atrapalhei ali. O propósito do ministério é a glória de Deus. O propósito do ministério
é a glória de Deus. Sabem quem foi o homem apresentado por Jesus como o maior que nasceu dentre os nascidos de mulher? João Batista. Sabe o que ele dizia? Convém que ele cresça e que eu diminua. Depois de mim vem aquele de quem não sou digno de, abaixando, desatar as correias de suas alparcas. Entende agora a perfeita coerência entre isso e a declaração de que a grandeza no reino de Deus está no serviço? De que aquele que quer ser o primeiro seja servo, que o menor é o maior. Percebe que aquilo que Jesus diz em momentos diferentes do seu ministério se encaixa de forma absolutamente coerente. Por que João é colocado como maior? Justamente porque ele assumiu essa posição, essa postura. Citei o Sermão do Monte, João 5, versículo 16, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, a glória do meu ministério é que as pessoas glorifiquem a Deus. A realização do meu ministério é que as pessoas se aproximem de Deus. Um ministério bem-sucedido é aquele em que as pessoas se tornam melhores diante de Deus. Eu não posso perder isso de vista, embora todos nós convivamos permanentemente com uma necessidade tremenda de nos sentir aprovados, de nos sentir admirados, de nos sentir respeitados, e há algo de positivo nisso, mas eu não posso esquecer que o alvo não pode ser a minha glória, mas a glória de Deus. Que a vitória no ministério é que as pessoas se relacionem com Deus. E aí pouco vai importar se daqui a 5, 10, 20 anos as pessoas vão se lembrar de mim. O que nós precisamos ter como meta é que essas pessoas caminhem com Deus. Que essas pessoas estejam próximas a Deus. E que eu possa ter a convicção de que fui instrumento, mero instrumento, mas instrumento para que isso se tornasse possível. Depois ele lembra, então, que nesse serviço e no ministério, eu tenho duas ferramentas que eu preciso usar, e eu não posso abrir mão delas: a palavra de Deus e a oração. Irmãos, nós não podemos exercer o ministério distanciados da palavra de Deus. Eu me preocupo porque algumas vezes o próprio seminário, os estudos teológicos, acabam nos fazendo enxergar a palavra de Deus apenas como fonte de sermão. E a gente que vive, às vezes, desesperadamente atrás de sermão para pregar toda hora, a gente corre o risco de esquecer que a palavra de Deus é primeiro alimento para a nossa vida, sustento para a nossa vida, para então se tornar instrumento de trabalho. Por outro lado, nós muitas vezes corremos o risco de negligenciar uma vida de comunhão com Deus, de oração constante, de oração permanente. Todos nós sabemos quanta diferença faz realizar algo depois de muita oração e realizar algo que achamos que podemos fazer sozinhos. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Como nós precisamos depender mais de Deus e mais a cada dia, a cada instante, buscar a sua presença. Certa vez li um livro em que o autor levantava um tema interessante, eu fiquei curioso. Ele falava sobre sede de Deus. Ele dizia que, na verdade, existem 3 tipos de sede. Existe a sede daquele que não conhece a Deus. A alma sedenta, a alma árida, a alma que vive sem nenhum alento, sem nenhuma esperança, sem nenhuma perspectiva. Mas existem um outro tipo de sede de Deus. É a sede que a gente encontra em pessoas que já conhecem a Cristo. Pessoas que já são salvas, sim, mas vivem uma vida de escassez. Têm acesso à fonte, mas não bebem dela. Têm acesso à fonte, mas não recorrem a ela. Poderiam, sim, estar permanentemente saciadas, não estão. Privam-se de usufruir a bênção que é a água da vida à nossa disposição o tempo todo. São pessoas sedentas, não por estarem perdidas, mas sedentas porque não usufruem a fonte a que têm acesso. Mas ele diz que é um terceiro tipo de sede de Deus. E essa sede é aquela sede que nós experimentamos quando nós buscamos mais e mais a Deus. E quanto mais nós o buscamos, mais nós o desejamos.
quando a gente experimenta a plenitude da vida cristã, quando a gente se aproxima de Deus de verdade, a gente se encanta com a beleza que é caminhar com Ele, com aquilo que Ele nos proporciona pela Sua palavra, e a gente se encanta com isso, e a gente vibra com isso, a gente se alegra com isso, e nós nos tornamos, sim, sedentos, não no sentido de escassez, mas no sentido de fartura, de uma busca satisfatória e permanente desse relacionamento com Deus. Irmãos, como nós precisamos de pastores que tenham sede de Deus nesse sentido, que busquem permanentemente ao Senhor, que caminhem com Ele mais e mais a cada dia, e que por Sua palavra e pela oração possam conhecê-lo mais e mais, porque então nós compartilharemos com as pessoas a palavra de Deus simplesmente porque a boca fala do que está cheio o coração. Nós refletiremos isso, nós transmitiremos isso, sem precisar planejar isso, mas acontecerá naturalmente. Sabe por quê? Porque é o amor de Deus ao qual me referi, que é derramado em nossos corações, quando não para de derramar, começa a transbordar. E é exatamente isso que Deus deseja ver em nós. Deixa eu adiantar um pouquinho mais. O privilégio do ministério é o crescimento. O ministério nos proporciona a oportunidade de ser cada dia melhores. O ministério nos proporciona o privilégio de estar cada dia mais próximos de Deus e mais parecidos com Ele. E as experiências do ministério, ainda que sejam duras, elas são usadas por Deus para nos tornar melhores. E nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Crescemos com as experiências. É bem verdade que a gente gosta muito mais de crescer com as experiências boas. A gente gosta muito mais de crescer com o que a gente aprende sem precisar sofrer. E algumas vezes Deus ainda nos dá uma chance. Nós podemos aprender com o sofrimento dos outros, que a gente se poupa. Mas quando não aprendemos com o sofrimento dos outros, às vezes a única forma de aprender é com o nosso. Mas a verdade é que as experiências ministeriais, elas simplesmente nos tornam melhores. Eu sei que por aqui não existe isso, mas lá pelo Nordeste tem muito crente difícil, tem muito crente complicado. E às vezes representa um fardo no ministério do pastor, representa uma grande dificuldade. Eu sei que algumas vezes oramos por irmãos de nossa igreja, mas a vontade, ao invés de orar, é recitar algum salmo imprecatório daquele, certo? Pensando em como aquele irmão é tão maravilhoso que Deus devia levá-lo para perto de si, né? Conceder àquele irmão a alegria de viver a vida eterna o mais cedo possível, né? Às vezes somos tentados a fazer algumas orações assim, e Deus conhece o nosso coração, não adianta, Deus sabe o que está no coração, no íntimo de nós. Mas a verdade é que Deus usa, inclusive, as experiências difíceis para o nosso bem. Tinha um professor de administração eclesiástica no seminário, já falecido, o pastor Harold Shalley, e ele se referia a esses membros de igreja como sendo nosso controle de qualidade. Serve para garantir que a gente não vai se acomodar achando que está tudo tranquilo. Serve para a gente se policiar de vez em quando e se consertar e se corrigir. Pois bem, alguns de nós lidamos com alguns controles de qualidade em nossas igrejas. Mas, irmãos, as experiências nos fazem crescer. As experiências nos fazem melhorar. Com o tempo, a gente vai engrossando o couro, acaba se tornando mais resistente, acaba sofrendo um pouco menos com alguns ataques que nos atingiam fortemente no passado. Mas tudo isso é sinal de crescimento. Havia uma expressão que o pessoal usava muito lá no interior onde eu cresci, só para ilustrar, o indivíduo inventava de trabalhar com marcenaria, né? E, de repente, nas primeiras experiências, levava logo um corte grande na mão, sangrava, o pessoal olhava, o que é isso? Não, isso é a arte entrando, né? O pessoal tinha essa expressão, é a arte entrando, né? Alguns de nós talvez guardemos alguns ferimentos, ou espero algumas cicatrizes, de algumas experiências nas quais, quando a arte estava entrando, a gente precisou apanhar para aprender. Viveremos constantemente, ao longo do ministério, situações assim. E eu me lembro de um pastor famoso, que certa vez entrevistado, lhe perguntaram, seja sincero, pastor, se o senhor alguma vez já pensou em desistir? Ele disse, hoje, quase todo dia. Talvez não cheguemos a tanto,
Mas há momentos, sim, nos quais somos tentados a desanimar, mas isso seria outro assunto, não dá para falar sobre isso agora. Ele prossegue dizendo que o poder do ministério é o Espírito Santo. O poder não está em nós. A má notícia é que isso nos lembra que nós jamais conseguiremos por nosso esforço. A boa notícia é que nós podemos perfeitamente depender dele. E é por isso que quando Paulo fala de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, ele deixa claro que isso é o fruto do Espírito. Posso ser sincero? Essa não é a minha atitude natural, não. O meu natural não é ser movido permanentemente pelo amor, pela alegria, pela longanimidade, benignidade, bondade, não. Não é, não. Mas o Espírito de Deus faz isso. O Espírito de Deus em nós faz isso. O Espírito de Deus nos faz agir de forma sábia e reagir de forma equilibrada em momentos em que nós, sem o Espírito Santo, não reagiríamos de forma equilibrada. Nós não conseguiríamos manter o equilíbrio se dirigidos por nosso próprio impulso. Só o Espírito Santo nos capacita a isso. Só o Espírito Santo torna isso possível. Se é verdade para nós, é verdade na vida da igreja. E eu sei que você pode dizer isso de sua própria experiência. O ministério inclui realizações que claramente são obra do Espírito Santo. Eu gosto de dizer que tem coisa que Deus faz na vida da gente que vem com impressão digital. Você não tem dúvida de que foi Ele que fez. Mesmo que para isso, a semelhança que aconteceu em Gideão, Ele tenha que me deixar desprovido totalmente de recursos, para que eu não tenha nenhuma dúvida de que eu não pude fazer nada. E então Ele realiza. E pelo poder de Deus acontece. E eu não tenho nenhuma dúvida de que quem agiu foi o Espírito Santo de Deus. Quem realizou foi o poder de Deus. E isso aconteceu porque Deus conduziu. Finalmente, nesse penúltimo item de nosso estudo, ele vai dizer que o modelo do ministério é Jesus Cristo. E aqui nós não precisamos gastar tempo falando sobre isso. De alguma forma, ao longo de toda a nossa caminhada, nós pensamos sobre o modo como Jesus é nosso referencial de ministério. É referencial por sua humildade, é referencial porque é movido permanentemente de íntima compaixão, é referencial por assumir uma postura de submissão, é referencial por ser perfeito. O varão perfeito, que deve ser nosso modelo e o nosso espelho. Em Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3, nós temos uma interessante declaração em que o autor começa dizendo que, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e hoje está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores, para que não desfaleçais, desmaiando em vossos ânimos. Esse texto fantástico, parece que escrito exatamente para nós, lembra algumas coisas preciosas e bom seria que tivéssemos tempo para explorá-lo, mas começa dizendo que nós somos permanentemente rodeados de testemunhas. Eu me pergunto se o autor da carta aos Hebreus se referia à galeria dos heróis da fé, mencionada no capítulo 11, é uma possibilidade, ou se referia às testemunhas que permanentemente nos acompanham em nossa vida diária, e não são poucas. Mas o texto lembra que nós começamos por deixar todo o embaraço, e convém lembrar que o embaraço não é necessariamente pecado, mas são coisas que ocupam um lugar em nossa vida que não deveriam ocupar. Ocupam um lugar de prioridade que não deveriam ocupar. Essas coisas podem se tornar embaraço em nossa caminhada. Mas depois ele explicitamente faz referência ao pecado
que não está dentro de nós, mas que nos rodeia muito de perto e que pode encontrar a nossa porta aberta para entrar em nossa vida. Depois ele fala da necessidade de perseverança, corramos a carreira que nos está proposta, porque ministério não é corrida de 100 metros rasos. Corrida está mais, ministério está mais para maratona. Alguém diria maratona com obstáculos. Mais ou menos assim. E então ele nos convida a olhar para Jesus, nossa referência, nosso modelo, por sua perseverança, por sua disposição para seguir, apesar de tudo, e diz que quando nós o consideramos, nós podemos não desfalecer desmaiando em nossos ânimos. E o que eu tenho descoberto, irmãos, é que um dos maiores inimigos do ministério é o desânimo. Quantas vezes ele nos atinge e não somos invulneráveis a ele. O grande profeta Elias, depois da vitória extraordinária sobre os profetas de Baal, 450, mais os 400 de Azera, no Monte Carmelo, ele vai para uma caverna e pede a Deus para morrer. O desânimo algumas vezes vai nos atingir, mas nós podemos vencer o desânimo. Como? O capítulo 11 já explica direitinho. A arma que nos torna possível vencer o desânimo, prosseguir e perseverar é a arma da fé. Porque a fé nos faz ver o invisível. Capítulo 11 começa dizendo isso. Fé como certeza de coisas que se esperam, firme convicção de coisas que não se veem. Mas adiante, ao falar de Moisés, diz que ele partiu como que vendo o invisível. Sabe por quê, irmãos? Porque pode haver momentos em nosso ministério em que tudo o que nós vemos nos empurra para desistir. Tudo o que nós vemos nos impulsiona a jogar a toalha. Como quando o povo de Israel está diante do Mar Vermelho, atrás do exército de Faraó, ao redor do deserto, e o povo então desiste. E quando o povo está desistindo, a ordem de Deus é: dize aos filhos de Israel que marchem. Olhos humanos não veem nada. Marchar para onde? Não tem para onde marchar. É quando a nossa capacidade de ver o invisível nos faz continuar marchando. E o ministério pode reservar momentos em que você vai continuar marchando exclusivamente pela fé. Em que todas as circunstâncias parecem induzi-lo a jogar a toalha. Parecem estimular o pastor a desistir. E nessas horas, nós precisamos da arma da fé. Jesus poderia ter desistido, mas não desistiu. E Jesus não desiste de nós. Por isso, considerando esse modelo, nós devemos ver uma vida de serviço. Eu quero terminar com o último indicador de saúde de uma igreja, o último indicador de um crescimento saudável da igreja. Eu não preciso de muito tempo aqui, porque todos vocês são especialistas nesse item, mas eu queria lembrar que uma igreja saudável, além de ser uma igreja fiel às Escrituras, que vive em comunhão, que vive e pratica o discipulado, que enfatiza o serviço, ela será também uma igreja com visão missionária. Primeiro, porque é preciso entender que a nossa identidade, falei sobre isso rapidamente já, está indissociavelmente ligada à nossa missão. Nós somos a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido para anunciar. Vivemos para isso como igreja. O que confere significado à vida da igreja é isso, o anúncio de Cristo, e já mencionamos isso. Portanto, identidade e missão são inseparáveis na vida da igreja. Somos quem somos, porque temos uma tarefa e uma missão. O grande problema, irmãos, é que, e aqui eu quero gastar só um pouquinho de tempo lembrando o seguinte: o que me assusta é que em muitos dos modelos propostos de crescimento de igreja,
desaparece o conceito de visão missionária. Vou explicar. Como muitas das propostas de crescimento de igreja são prioritárias ou exclusivamente focadas na igreja local, muitos desses modelos não lembram que é parte da natureza da igreja enxergar fora de suas quatro paredes. Então, eu quero deixar isso aqui como um alerta. Todas as vezes que analisar alguma proposta, algum projeto, alguma ideia, alguma estratégia que possa ser útil no seu planejamento de crescimento de igreja, esteja atento a esse item. Tenho visto muitas dessas propostas que simplesmente excluem, ignoram e desconsideram a visão missionária da igreja. Eu quero lhes afirmar que nenhuma igreja consegue manter o seu crescimento a médio e a longo prazo, a menos que ela preserve sua visão missionária. Nenhuma igreja focada no próprio umbigo consegue manter um ritmo de crescimento a médio e a longo prazo, porque isto compromete a saúde da igreja. Membro de igreja que não consegue enxergar para além das quatro paredes, igreja que não consegue enxergar sua tarefa e sua missão no mundo, ela não entendeu a sua identidade, ela não entendeu a sua natureza, ela não entendeu o seu papel, e isso me assusta, porque eu tenho conhecido muitos líderes absolutamente míopes, em nome da ênfase no crescimento da igreja local, não conseguem levantar os olhos e ver os campos brancos para a ceifa. Não conseguem enxergar para além da igreja local. Não conseguem enxergar projetos denominacionais. Não conseguem enxergar projetos de juntas missionárias. Não conseguem enxergar projetos de evangelização do Estado, da nação ou do mundo. Não conseguem dedicar sua atenção a esses elementos que são essenciais à saúde da igreja, mas também à motivação da igreja. Eu sei que eu não estou dizendo novidade nenhuma, não, mas nós sabemos que o que apaixona nosso povo é a obra missionária. O que move nosso povo é a obra missionária. O que faz nosso povo vibrar é a obra missionária. A visão missionária alimenta o fervor e o ardor do nosso povo. Aumenta o compromisso de nossos membros de igreja, com o reino de Deus. O efeito produzido pela ênfase missionária na igreja é tremendo, e escutem, é de longo prazo, é duradouro. É algo permanente. Eu desafio, analise numa visão de longo prazo, 50, 60, 80, 100 anos, todas as maiores igrejas do país são igrejas que investem muito em missões. Pode olhar, pode observar, todas elas. Não estou falando de igreja que nasceu há 5 anos atrás e deu um boom de crescimento. Eu estou me referindo a igrejas com suas décadas ou centenário de existência. Observe. As maiores igrejas da nação são igrejas que investem em missões, que priorizam missões, que dedicam para missões, que em alguns casos distribuem muito mais o seu orçamento fora de suas paredes do que dentro delas. A visão missionária é essencial à saúde da igreja. Não descuide disso. Não descuide disso. E é algo interessante, é algo misterioso. Eu me lembro discutindo, conversando algumas vezes com líderes de igreja, com tanta gente ligada à área financeira, preocupado com campanhas missionárias. Pastor, tem crente que deixa de dar o dízimo para dar oferta missionária. E não é mentira, não, é verdade. Tem um bocado de crente fuleiro, eita, pegou na gravação, que faz isso mesmo. Faz isso mesmo, o camarada pega o dinheiro do dízimo e dá para missões. Já ouviu falar a expressão, fazer cortesia com o chapéu dos outros? É mais ou menos isso, mais ou menos isso. Agora, não me pergunte que conta é essa. Eu só sei que todas as vezes que a igreja amplia seu investimento em missões, a receita da igreja cresce. Eu não consegui entender isso. Eu sou formado em administração, já fiz muita conta, mas não consegui entender. Mesmo sabendo que alguns fazem isso, deixam de dar o dízimo para dar de oferta. Mas todas as vezes que a igreja se mobiliza para realizar missões, ela cresce. E cresce em todas as áreas, porque Deus abençoa. Deus abençoou porque a igreja entendeu que a sua tarefa não pode ser dissociada de sua identidade. A igreja entendeu quem é, e porque entendeu quem é, ela consegue ver muito mais longe. Essa capacidade de levantar os olhos, ela precisa caracterizar a vida de sua igreja.
tem que fazer parte da identidade de sua igreja. Promove viagens missionárias, projetos missionários. Um indicador muito claro desse processo é quando um membro de igreja faz uma viagem missionária, ele volta com a cabeça diferente, muda a vida dele. A visão dos desafios missionários torna esse camarada muito mais apaixonado pelo reino de Deus, apaixonado pela salvação de almas, muito mais dedicado, muito mais disposto a compartilhar, muito mais aberto para dar, para contribuir. E a igreja tem que ter essa visão, tem que perceber isso. Alguém estava comentando comigo que tem igreja onde muitas vezes a liderança resiste ao fato de que a igreja se faz campanha financeira. Estamos transformando a igreja em mercado? De forma nenhuma. A igreja não faz campanha financeira, a igreja faz campanha missionária. O povo coopera para projetos missionários. Dinheiro não é fim, dinheiro é meio. Numa igreja de verdade, dinheiro não é fim, dinheiro é meio. Mas o fim tem que estar na mente e no coração das pessoas. Os ideais, os objetivos têm que estar na mente e no coração das pessoas. Eu conversava uma vez com um missionário, a quem admirava muito, muito querido, infelizmente já partiu, foi missionário no Brasil. Eita, faltou a última frase ali. Ele dizia o seguinte, eu perguntava, como é que você explica isso? A igreja que investe mais para fora, cresce mais internamente. Ele dizia o seguinte, o farol que ilumina mais longe, ilumina mais quem está perto. Quando a igreja consegue enxergar mais longe, os de perto estão muito mais iluminados e são muito melhor servidos. A visão missionária é indicador claro da saúde de uma igreja. E eu caminharia para o final dizendo que a visão missionária é um indicador claro da saúde de uma denominação. Porque é a visão missionária que nos integra. É a visão missionária que nos une, exatamente, porque a visão missionária... Isso. O farol que ilumina mais longe, ilumina mais quem está perto. Exatamente porque o que nos move, o que nos impulsiona, o que nos integra, o que nos encanta é a obra missionária. É a capacidade de enxergar as almas perdidas e viver como igreja caminhando nessa direção. Nossa ideia, meus irmãos, foi durante esse tempo que a gente passou junto aqui, desde ontem, passar assim, mas muito brevemente, numa caminhada por alguns projetos, propostas, estratégias de crescimento de igreja. Mas quando li o tema, eu entendi que a ênfase na saúde era muito mais presente do que a ênfase no crescimento. Não sei se interpretei equivocadamente a ideia de quem levantou o tema e o suscitou. Se aconteceu isso, eu peço perdão. Mas ao ler o tema crescimento saudável da igreja, na minha mente, o que eu entendi é que muito mais que discutir crescimento, nós estávamos preocupados em discutir saúde. E por isso, embora tenha falado também um pouco sobre crescimento, mas a ideia foi dedicar mais tempo àquilo que nos proporciona igrejas saudáveis. Até porque eu estou convencido de que igreja saudável cresce. Quando minhas filhas eram pequenas, eu nunca me preocupei com o crescimento delas. Eu sempre me preocupei com a saúde delas. Mas, curioso, elas cresceram. Mesmo que eu não tenha feito nada para isso. Mesmo que eu não tenha feito nada para isso. Eu acredito, irmãos, que se nós investirmos na saúde de nossas igrejas, elas crescerão naturalmente. Estratégias, recursos, ideias, claro. Tudo pode ser estudado, analisado, adequado. São ideias que podem ser úteis em nosso ministério, mas jamais podem ocupar o lugar de princípios e valores que são essenciais. Na introdução desse livro, podia ver aqui, ver se acha um livro aí perto do meu computador, ver se tem um livro. Não, está debaixo do notebook, eu acho. Embaixo da mochila, talvez. Nesse livro, exatamente na introdução do livro, deixa para lá, está dentro da mochila, depois eu olho. Mas é justamente nesse livro do Wiersbe, do David e do Warren Wiersbe, na introdução, ele fala sobre isso, sobre a diferença entre estratégias e princípios. Estratégias são circunstanciais, princípios são duradouros. Estratégias podem mudar, princípios são permanentes. Que na sua igreja a principal preocupação seja a promoção de uma igreja saudável. E que esses indicadores
essa não é uma lista exaustiva, possam ajudar. Considerando aqueles princípios que nos norteiam como batistas, vocês devem ter percebido até pelas piadas que eu sou baptista mesmo, certo? Até pelas brincadeiras, não nego. Aqueles princípios que nos são tão caros, tão preciosos. Eu queria que a gente considerasse que uma igreja saudável, ela será marcada pela fidelidade à palavra de Deus, e o seu papel como líder é fundamental. Sabe o que eu gosto, irmãos? Eu gosto de conhecer pastores apaixonados pela Bíblia. Pastores que falam da Bíblia com vibração, que se empolga com o modo encantador como a Bíblia nos fala, como a Bíblia nos fascina, como a Bíblia nos alcança. Pastores que gostam, sim, de estudar, de questionar, de analisar, de discutir. Esse texto aqui podia ser diferente, como é que é isso? O que significa isso? Mas pastores que amam dedicar tempo à palavra de Deus. Igrejas fiéis às Escrituras são igrejas saudáveis. Mas igrejas que também experimentem esta saúde, não apenas por sua fidelidade às Escrituras, mas também por uma vida de comunhão. Igreja em que o amor esteja presente e se manifeste no cuidado mútuo, na preocupação recíproca. Não é preocupação com a vida do outro, no mau sentido da expressão, mas preocupação no sentido de cuidado realmente, onde a gente consegue criar um ambiente onde a paz se manifesta, onde conseguimos administrar algumas coisas difíceis nos relacionamentos, e a Bíblia não esconde isso. Tiago, por exemplo, quando fala sobre a língua, ele é tão suave, né? Ele diz assim, suavemente, problema da língua, a língua é inflamada pelo inferno. Ela é bem suave quando fala do problema da língua. A gente convive com isso, a gente sabe o estrago que a língua é capaz de fazer, e a gente muitas vezes tem que ter um esforço tremendo para desmanchar o estrago que a língua fez numa família, num grupo de irmãos, num grupo da igreja. Mas buscar uma igreja em que haja assim uma preocupação em cuidar uns dos outros, em tratar uns dos outros, e as epístolas, particularmente as paulinas, mas também as demais epístolas, ensinam muito sobre esse convívio. Fale sobre isso na igreja, ensine sobre isso na igreja, mostre de forma prática como o fruto do Espírito se manifesta em nossos relacionamentos. Uma igreja saudável é marcada pelo discipulado. Crentes que crescem. Crentes que crescem. Irmão, crente que passa 30 anos na igreja e continua criança, cheio de infantilidade, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Vida cristã é desenvolvimento, é crescimento. Mas crente que anda com Jesus e que se parece mais com Ele a cada dia, porque vida cristã é referência. E você nunca deixará de ser referência, boa ou ruim, mas você sempre será. Saúde da igreja se verifica, portanto, nesse processo de discipulado, que é, ao mesmo tempo, desenvolvimento e reprodução. Nós crescemos com Cristo e nós replicamos esse crescimento na vida daqueles que caminham conosco. Uma igreja saudável é uma igreja marcada por serviço. Serviço. Muito melhor do que ter uma igreja cheia de estrelas. É ter uma igreja cheia de servos, pessoas que se dispõem a servir. Esse é um crente bonito, aquele crente que se dispõe a servir. E, finalmente, uma igreja saudável é uma igreja que entende que sua natureza inclui sua missão, e que ela só é igreja de verdade quando a visão missionária faz parte do seu DNA. Quando a preocupação com a salvação do mundo faz parte do seu DNA. E aí a gente entra numa das coisas mais preciosas para nós batistas, que é o princípio da cooperação. Cooperação, operação conjunta. Porque em todas as áreas, talvez aquela em que mais isso fica patente, é justamente a área missionária. Como igrejas batistas, somos autônomos. Isso, por um lado, parece ser nossa grande fragilidade. Como igrejas batistas,
nós temos a possibilidade da cooperação. E isto acaba se mostrando nossa grande força. Pela cooperação, eu posso fazer a obra missionária nos confins da terra. E a minha pequenina igreja local, na qual eu trabalho, se torna partícipe de uma obra que alcança o mundo todo. Esse projeto de Deus, que inclui o compromisso individual e a participação coletiva, tem como alvo maior aquilo que trouxe Jesus à terra, a salvação do mundo. Que essa seja a nossa paixão, que este seja o nosso sonho, e que eu e a minha igreja tenhamos como meta maior, como alvo maior, que o mundo conheça a Jesus. Amém. Amém. Irmãos, terminada essa parte de explanação, eu não sei qual é a instrução da coordenação, se a gente caminha para o final, se tem algum tempo para conversa ainda, para pergunta, não sei. Fala o chefe aí. Então, se você quiser aproveitar para fazer alguma pergunta, aproveita agora. Isso me fez lembrar rapidamente uma história aqui de um camarada cientista, ele começou a fazer uma sequência de palestras em vários lugares, e ele ia sempre com o mesmo motorista. E um dia o motorista disse para ele: doutor, o senhor vai fazer aquela mesma palestra de novo? Ele disse: é aquela mesmo. Eu já ouvi tanto aquela palestra que eu era capaz de eu mesmo fazer. Você teria coragem de fazer a palestra em meu lugar? Eu estou indo para um lugar que o pessoal não me conhece. Você topa fazer? Topo. Rapaz, eu faço. Eu decorei. Eu já ouvi tanto o senhor falar, eu faço a palestra. Começou então a palestra, o motorista foi lá para frente, fez a palestra completinha, do começo ao fim. Terminou a palestra, um dos alunos lá, cientista, também levantou a palavra: doutor. E aí fez uma pergunta daquela caprichada, né? O palestrante não teve dúvida. Rapaz, isso é tão simples que meu motorista responde. Diga aí. Então, boa ideia. Então, se a pergunta foi muito fácil, eu deixo para depois. Eu deixo o pastor João Emílio responder depois. Aliás, o palestrante da noite e da manhã já está presente com a gente, o pastor João Emílio ali. Então, qualquer coisa, se a pergunta for muito fácil desse jeito, eu passo para ele. Mas se alguém quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, fique à vontade, temos alguns minutos ainda. Você estava pontuando logo no início da sua palestra, ontem à noite, falando sobre os modelos de crescimento de igreja. Aí pontuou alguns crescimentos, MDA, agora no Multiplique, o G12, entre outras formas. E você agora, no final, pontua que esses modelos, ela tende a puxar muito para dentro e alguns deles para dentro e não para fora. Então, como então nós, como líderes, associar agora a visão da denominação que agora está na visão do Multiplique, né? E como agora, então, entender, não permitir que esse tipo de modelo se torne dentro e que esse modelo, por exemplo, não perder a essência. Vocês perguntaram, entenderam a pergunta, mas essa acaba sendo, para mim, mais uma razão para eu me sentir confortável com um projeto de crescimento de igreja implantado por uma junta missionária. Porque, ao trabalhar ligado diretamente a um projeto da Junta de Missões Nacionais, é quase impossível que você se envolva num projeto com esse sem trazer no pacote a visão missionária que a junta traz consigo. Então, você não consegue, por exemplo, realizar um congresso Multiplique sem associá-lo com projetos da Junta de Missões Nacionais. Você não consegue fazer um congresso Multiplique sem pensar na Cristolândia, sem pensar na salvação do Brasil. Ou seja, você tem a vantagem o risco de você entrar num programa ou num projeto que desconsidera a visão missionária. O risco é muito menor quando você tem um projeto que já nasce no seu nascedouro de uma instituição essencialmente missionária, como é o caso de Missões Nacionais. Então, talvez eu pudesse dar esse exemplo, dizendo que é um exemplo claro de como você pode evitar esse risco. Mas, aproveitando a sua pergunta, eu quero dizer o seguinte: eu posso perfeitamente utilizar ideias de outros projetos. O que eu estou alertando é que o que a gente percebe, sem muito esforço, é que, na maioria desses projetos, a preocupação missionária inexiste.
Inexiste. Como a ideia é crescimento da igreja local, essa ideia inexiste. O que eu estou alertando é que não existe crescimento saudável e duradouro de uma igreja local se perde de vista o foco missionário. A médio e a longo prazo isso vai acabar, não vai funcionar. Não sei se ficou claro. Ok? Algum outro comentário? Sinto-me privilegiado de poder ouvir você, ficaria até o ano que vem ouvindo você e tal. Não aceito, hein? O senhor disse pela manhã que há 2 castigos para aqueles desobedientes, né? Destruição e condenação. E também nós somos coluna da verdade. E Jesus fala assim: conhecereis a verdade vos libertará. Logo, a verdade é um axioma. E nós estamos vivendo um momento no nosso país que é um dos países mais desacreditados pela verdade. Quais são os riscos, humanamente falando, que a igreja pode apanhar esse caminho e fugir desse axioma, dessa verdade de Jesus? Deixa eu voltar um pouquinho então. O irmão mencionou, é porque eu falei tão correndo que também tenha ficado claro. Mas eu mencionei naquela passagem rápida que em relação ao pecado a Bíblia fala de castigo, ou seja, condenação, e de consequência. E a Bíblia diz que o perdão de Cristo nos isenta absolutamente de todo castigo ou condenação pelo pecado, e que isto é pessoal. Por outro lado, a consequência, ela é coletiva, não é pessoal, e a libertação das consequências do pecado não é prometida, não vem necessariamente junto com o perdão de Deus. Embora Deus costume ser muito misericordioso com a gente, mas há muitas consequências que a gente não pode evitar. Então, tentando associar isso com a situação da nossa nação, onde muitos pecados têm sido cometidos, é óbvio, nós convivemos e continuaremos a conviver com as consequências dos erros e desmandos presentes em nossa nação. Isso é verdade na nossa vida pessoal, isso é verdade na vida familiar, mas isso é verdade também na coletividade, portanto, também é verdade na vida nacional. O que nós sofremos é simplesmente resultado daquilo que foi plantado por nós ou por outros. Que aí eu volto a dizer, a consequência é coletiva, não é individual. Eu posso ser vitimado pelo erro de outra pessoa? Posso. Não vou ser condenado, porque a condenação é pessoal e a minha Jesus já levou. Mas consequências, sim, todos estamos sujeitos a isso. Você pode estar saindo da igreja, depois de ter pregado um sermão maravilhoso e ser atropelado por um bêbado na calçada. O fato de você viver na terra o torna vulnerável a isso e sujeito a isso. Sofremos, sim, em nossa nação, as consequências dos erros cometidos. Qual a posição da igreja nisso tudo? A igreja precisa se firmar como coluna e firmeza da verdade. A despeito de todo aquele cenário negativo que eu citei, inclusive, aqui na citação do Rui Barbosa, a igreja precisa levantar a bandeira da ética inegociável, da moral plena, da verdade absoluta, deixando claro que isso não é intolerância. Quando a igreja prega contra o pecado, ela não está sendo intolerante, ela está sendo coerente. A igreja respeita a liberdade das pessoas para dar à sua vida o rumo que quiserem, mas as pessoas têm que saber que existe o certo e que existe o errado, e a igreja tem que desempenhar o seu papel. Algumas vezes isso pode ser perigoso. Já aconteceu, em minha experiência, de pregar sobre alguns temas. Me lembro de uma vez que fiz referência ao PNDH 3, e algumas propostas do PNDH 3, em que eu recebi telefonema na igreja de ameaça. Isso pode acontecer? Pode. A igreja não pode abrir mão disso. A igreja não pode fugir a isso. A igreja precisa pregar o certo e o errado e continuar pregando. E aí repito a frase que eu citei ontem do Antigo Testamento. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que houve entre eles um profeta. Algumas vezes, e eu diria hoje em dia, talvez muitas vezes, nós temos a sensação de que estamos dando murro em ponta de faca. Eu tenho essa sensação, às vezes, quando estou falando para jovens e adolescentes sobre temas ligados à ética,
e ao comportamento social e ao comportamento sexual em nossos dias. Porque o que você está falando é totalmente diferente do que a televisão está falando, do que a internet está falando, do que os amigos estão falando, e hoje até nas escolas se está ensinando de forma diferente. A sensação que temos, às vezes, é que a gente está dando murro em ponta de faca. Algumas vezes tendo que falar contra o que o Superior Tribunal de Justiça do país está falando. Mas não podemos negociar isso. Não podemos abrir mão disso. Não podemos ir pelo caminho do politicamente correto. Não podemos ceder. Por isso, o desafio de Paulo, mesmo em tempo em que, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas se desviarão da verdade e voltarão seus ouvidos a fábulas. Ainda assim, prega a palavra. Pode incluir aí o sofre as aflições, mas tem que ser sofre, sem dúvida, sem dúvida. E vamos ser, sim, bombardeados. A má notícia, irmãos, eu sou obrigado a dizer que vai piorar. Não tem nenhuma expectativa de que isso melhore. Ainda assim, a gente não pode ceder. Alguém pediu aqui, sim. Uma igreja já estruturada há um bom tempo e que não tem a visão de avançar com congregações. Qual é a sua palavra diante disso? Olhe, plantar igrejas, e a gente não tocou nesse assunto porque não dá, mas plantar igrejas é algo que não pode ser esquecido na vida da igreja. Primeiro, porque o papel da igreja é expandir. Depois, porque há muitas razões pelas quais a plantação de novas igrejas é o maior instrumento de expansão da obra missionária. Novas igrejas evangelizam mais, novas igrejas alcançam pessoas que não são alcançadas pela igreja antiga, novas igrejas oferecem oportunidade de crescimento de novos líderes, novas igrejas são laboratório de formação de novos líderes e pastores, novas igrejas produzem frutos e resultados bons para todo mundo, bons para todo mundo. Eu sei que algumas igrejas, talvez por defeito de formação, não trouxeram no seu DNA essa característica. Eu o desafio a ir plantando essa semente e a levando essa mensagem. É claro, todos nós precisamos usar em nosso ministério um negócio que, infelizmente, a gente não encontra para comprar, que é um negócio chamado bom senso. Então, o bom senso no modo como nós mudamos a mentalidade da igreja tem que ser considerado. Até porque igreja mexe com gente, gente mexe com paradigmas, com conceitos e com ideias que não são mudados com facilidade. Mas eu diria o seguinte, é possível mudar certos conceitos? É possível. Corrigir desvios? É, com paciência e com sabedoria. E a boa notícia é que Deus promete as duas coisas se a gente pedir. Paciência e sabedoria. E mostrando de forma prática os efeitos e resultados. Porque eu diria o seguinte, existe um estudo, e não tem como falar isso agora, mas existe um estudo que mostra que estatisticamente, existem diferentes grupos em toda a comunidade, no modo como se lida com mudanças. Você vai encontrar os inovadores, você vai encontrar os receptivos, você vai encontrar uma primeira grande maioria, uma segunda maioria um pouco menor do que a anterior, você vai encontrar os reativos. Em toda a comunidade existe isso. Para você lidar com essas pessoas, a grande força está nas duas maiorias. E a grande vantagem é que as duas maiorias são compostas de pessoas. Não são pessoas que criam nada novo, não são pessoas receptivas a novidades, mas são pessoas, a primeira maioria tem essa característica, são pessoas que se animam quando começam a ver os resultados. Quando começam a ver que o negócio pode dar certo. E elas embarcam. São cismadas, são desconfiadas, não por serem mineiras, mas porque normalmente são assim. Mas quando a coisa começa a funcionar, elas se animam. E a segunda grande maioria é de pessoas que esperam um pouquinho mais, espera dar certo. Mas quando dá certo, elas embarcam. Então, a boa notícia é essa. Como você sabe que o projeto é bom e o projeto é de Deus, vai colocando devagarinho. E quando os primeiros resultados começarem a aparecer, você vai receber uma leva de gente que agora se converteu e decidiu começar a apoiar e entra no barco. Você sempre vai contar com aqueles reativos que são os que eu costumo chamar de a favor do contra. Né? O pessoal vai ser contra a vida toda qualquer coisa, mas esses são um pequeno grupo. A grande maioria vai acabar abraçando a ideia quando ela começar a perceber
que a ideia funciona, ou para usar uma expressão do nosso jargão aqui, que é de Deus. Quando perceberem que é de Deus, elas acabam embarcando. Mas isso, com muita sabedoria e muita paciência para trabalhar esse processo de mudança de paradigma e de mentalidade. Alguém mais ia falar? Se não, pastor Eumânio, vou passar a palavra ali para o irmão para... Sim. A pergunta aqui agora foi para o terreno da exegese. Não é problema meu, não sou exegeta, não. Minha área é outra. Mas está perguntando por que Deus deixou a esposa de Jó viva. Porque o diabo sabido não pediu para mexer com ela.